talvez ele fique até mais feliz com a sua presença e um grande abraço que você possa dar, né? Então nós vamos exatamente, temos o nosso pai, vamos dar um abraço que às vezes a gente fica assim protelando esse abraço, quando vai ver não pode mais abraçar, porque ele já partiu, já está em outra dimensão e a gente não tem mais condição de dar o abraço que ficou faltando. Então, vá visitar seu pai. Não manda e-mail, não, MSN, vai lá, o WhatsApp, né? Vai lá e dá um abraço no seu pai. Não precisa levar presente nenhum, vai você e dá um abraço nele. É só isso que precisa, tá? Um bom dia a todos, desejando muita paz à família, porque a família é um projeto de Deus e realmente é no seio da família que a gente começa a aprender os primeiros sinais da vida. Bom dia, amiga do Campo. Bom dia, sou Gilson, Nathalie, Maria Ângela, Duarte Pereira, Marcos. Bom dia, você internauta. Bom dia, você ouvinte. Que todos se sintam abraçados por toda a equipe aqui do programa Novo Tempo. Então vamos aí à nossa reflexão do dia. Bom dia, ouvintes. As mães são sempre revelações angélicas de ternura junto aos sonhos de cada filho. Mas é preciso não esquecer que os pais também amam. Emmanuel. Aí é mesmo, Pois né? é, Papai também tem mesmo amor que mamãe. tem, com certeza. A não ser que, devido a essa confusão da sociedade, ele não saiba o que quer dizer pai, né? Nós temos aí muitos, eu atendo pessoas e atendi uma menina de 20 anos, grávida, chorando, dizendo que o pai não queria saber. O pai da criança não queria saber. Isto é problema seu. Olha só, né? Isso daí é aquilo que eu tenho dito. Um produto chamado homem está em extinção. Na rua tem uma porção de cidadãos, mas na realidade o que falta a eles é serem homens, porque homem assume a responsabilidade dos atos, né? Homem é aquele que realmente a gente pode confiar nele, porque ele vai dar solução aos problemas existentes. O homem tem caráter, né? Não procede desta maneira. Mas quando ele é realmente um homem responsável, ele também é um pai que ama. Ele ama o pai, ele ama os filhos e ama a esposa também. E chega um certo momento em que ele parece que é pai da esposa também, né? Em outras horas ele não é pai da esposa, é colega, é amigo, né? Só. Então, peraí. Só um minutinho antes da gente prosseguir. Nossa ouvinte, Débora Pontes, dizendo que está sem som na internet. Ah, já? Então tá bom. Então tá aí. Nathalie, vamos aí à nossa agenda cultural, Nathalie? Então, hoje, no Centro Espírita Allan Kardec, haverá palestra pública às 15 horas. O palestrante sou... Arrumar mais o microfone pertinho. Abaixa aí. Aí. Uai, só. Eu tenho muito disso aqui, não. Ah. Então, hoje haverá palestra pública às 15 horas e o palestrante será o senhor Virgílio Piantini. Ah, Virgílio. E ele vai falar sobre parentesco corporal e parentesco espiritual. Muito Mas bem. existe isso, né? Será que existe parentesco espiritual e parentesco, né? Então temos que pensar justamente nisso. Vai lá logo mais. Temos que ir lá hoje conferir, né? Refletir sobre essa questão. Quando a gente fala de pai, né? O que é o pai? A gente precisa refletir, né? O pai é uma circunstância da vida, dessa existência, né? No fundo, na vida espiritual, somos todos irmãos, mas temos Exatamente. papéis de mãe, papéis de pai, papéis de filho,
né? E amanhã nós, filhos, devemos exercer o nosso papel de filho indo visitar os nossos pais. E aquele que já tem o seu pai desencarnado, faça uma prece para ele. É verdade. Não é verdade? Agradecendo, né? Agradecendo, e vamos E outra estudar o coisa, assunto. Vamos estudar o Não assunto. precisa ir no cemitério visitar o pai, porque algo que você não vai fazer é visitar seu pai no cemitério. Lá se encontram os seus restos mortais, mas o seu pai não está lá. Então você faz como disse a nossa companheira Ana, Maria Ângela, faça uma prece por ele. Aí sim você vai ter a visita dele. Na sua casa, na sua igreja, onde você estiver, tá? Ele vai lá na sua igreja porque é um local muito próprio para a oração, é a igreja, né? Então você vai lá, faz a sua prece. Se você for espírita, vai no centro. Se você não tiver tempo de ir, faz na sua casa, mas não precisa ir no cemitério, porque é o único lugar onde ele não está. Muito bem. Vamos falar um pouquinho do nosso bazar, Nathalie? Nosso bazar, então, já está com as portas abertas. O pessoal está lá com o maior carinho para atender, cheio de itens para atender a necessidade de toda a população. E toda a renda arrecadada do bazar ela é revertida para as obras. Abriu ontem? Semana passada. Semana passada. É. Semana passada, voltando a funcionar normalmente. Hoje temos um sorteio de livro. Temos Qual que é o livro? Vida e Sexo, de Emmanuel. Muito Espírito bem. de Emmanuel, psicografado pelo Chico. Ô, Sr. Justo, como a gente estava comentando ontem, né? Será que existe vida sexual no plano espiritual? Os espíritos, eles não têm sexo conforme o sexo biológico, né? Mas eles também têm a estruturação sexual mental, né? Tem o sexo mental, psicológico, emocional. Isso aí existe, sim. E nós aconselhamos esse livro porque nós temos visto a televisão cheia de sexólogos, que eu não estou vendo muito de sexologia nas palavras dele, mas de depravação, né? Então é bom que a pessoa estude esse livro aqui, Vida e Sexo, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e você vai descobrir uma nova faceta divina do sexo, onde você vai respeitar mais esse elemento que existe na vida do ser humano. É preciso que você leia as funções sexuais, o que essa função pode afetar no seu emocional, no seu caráter, na sua vida, enfim. E você vai ver que sexo é uma coisa divina, muito importante, que a gente deve cuidar com muita responsabilidade e carinho. Muito bem. Para você ganhar, muito fácil, 3622-9606. Não tem todo aqui, tudo quanto é lugar. Não, é que atrasa um pouquinho. A Dudu falou para eu mostrar cá? Ok. 3622-9606, 99104-9088, ou então deixar aí no meu Facebook, Nilda Bittencourt. E o Ivo Pereira, o nosso internauta, está perguntando onde ele pode comprar, já que ele não é de Itajubá. O interessante é ele entrar no site, né, da FAB, FEB, quer dizer, Federação Espírita Brasileira. Procura na cidade dele uma livraria que provavelmente terá livros espíritas. Então tem Vida e Sexo, realmente fala em alto nível sobre o tema, para ver a importância do sexo na existência humana. Ele pode trazer coisas maravilhosas, mas pode trazer comprometimentos horrorosos também. Então é preciso ter muito cuidado e estudar o que é que o sexo representa na vida da gente. Uhum. Ok, então tá aí. E a loja Amor Perfeito, né? De artesanato. Artesanato. Está quase pronta. Então, mais um bocadinho de
de, como diz o povo aqui em Minas, mais um bocadinho, né? É um seu bocadinho José? só. É. É um bocadinho De paciência. só. Só de paciência, que em breve ela vai ser reaberta com muitas novidades para todo mundo. Delícia. Bom, pelo menos eu pude ver lá no ateliê, as senhoras que trabalham no ateliê, elas estavam numa atividade muito grande, inclusive a conversa delas é a seguinte: a gente vai ter que parar porque tem muita coisa. Tem coisa demais, a gente não vai dar conta de. Vamos dar uma paradinha, esperar um pouco até suprir a loja, aí a gente começa novamente. Então a preocupação delas é não fazer demais. Nem de mais, nem de menos. Nem de né? menos. Tudo é ruim, é verdade. Ô, Natalia, Sim. e a nossa programação semanal do Centro Espírita Allan Kardec? Então, se você quiser conhecer o Centro Espírita Allan Kardec, saber um pouquinho mais sobre o Espiritismo, tem palestra pública segunda-feira, 2h30 da tarde, às 8 da noite, na quinta-feira, às 8 da noite e no sábado, às 15 horas. E se você quer conhecer um pouquinho mais sistematicamente a doutrina espírita, já estamos de volta com a Escola de Estudos Espíritas, professor Herculano Pires, todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite. Então, você pode chegar lá, pode sentar, conhecer um pouquinho. Não tem problema que não tenha iniciado os estudos conosco no início do ano. Pode chegar agora também, que o módulo iniciante está lá para acolher todo mundo que tiver curiosidade. Importante, o curso é gratuito, não há nenhum tipo de pagamento. Não há compromisso de você ser espírita. Se você quiser conhecer a doutrina espírita, é o melhor lugar, não é? Numa escola. Olha aqui, o Edson Batista Gomes, bom dia, acompanhando o programa de São José dos Campos, São Paulo. Maria Ângela, amo você, que saudade, paz e luz a todos. Muito obrigada, paz e luz a você e a todos também. A Débora Pontes também está por aqui, Ana Caruso está lá em Santa Rita do Sapucaí, beijo com muito carinho Terra também. que meu irmão mora, Santa Rita do Sapucaí. A Ângela Souza, bom dia, Nilda. Gosto muito do programa Novo Tempo. Obrigada a todos. Mandando abraço também. A Neide Oliveira está por aqui também mandando um abraço. A Dinamara também está mandando bom dia e um grande abraço. Dinamara, vovó novinha. Vovó. Vovó de Mariana. Bom, agora a gente vai ouvir uma música. Onde Deus possa me ouvir. Vanderly. Vamos conferir? Daqui a pouquinho a gente está de volta. Lembrando que 3622-9606. Você vai ligar e deixar o seu nome para deixar o seu nome. Tá bom? Ou então 99104-9088. Já já a gente está de volta.
Voltamos a apresentar pela Futura FM o programa Novo Tempo. Bom, nosso estudo de hoje, pagar o mal com o bem. Nilda, acho que antes da gente iniciar o estudo, a gente podia falar sobre a peça. Ah, muito né? bem, Nathalie. Vamos ter uma peça neste domingo, Macha e o Urso, no dia 11, neste domingo, às 16 horas, lá no Teatro Municipal Cristiane Rieira. Se você quiser comparecer, basta procurar lá a creche Lar de Meimei ou o Centro Espírita Allan Kardec Ou o Império da Empada. o Império da Empada. E eu queria fazer a sua sugerir, contribuição. Nathalie, sabe o que é? Domingo é dia dos pais. Sim. Então, os pais devem levar os seus filhos para ver essa Muito peça. bem, Vai com ser uma certeza. distração para os dois, para os filhos e para os pais. Aí, um ponto de encontro da família vai ser ver a peça Macha e o Urso. Verdade. Né? Porque tem uma história linda que diz assim, é uma história infantil, quem adulto não é infantil, né? E toda história infantil, na realidade, ela tem um fundo moral, ela tem um fundo emocional, ela tem ideias para a gente refletir. A criança talvez só entenda e só enxergue aqueles personagens bonitinhos, mas a gente que tem mais profundidade na nossa abordagem, a gente é capaz de, numa simples peça Tem infantil, uma outra refletir interpretação, né? sobre grandes questões, com certeza. Devemos todos ir lá. Domingo, então, dia 11, às 16 horas, lá no Aí Teatro está a Cristiane pedida, é ir ver Macha e o Macha e o Urso Urso. domingo no teatro. Olha aí, há uma oportunidade das crianças irem ao teatro. R$10. R$10, quer dizer, não vai fazer a falta nenhuma. É muito barato. E a gente quer agradecer o Rogério Silvestre, né, seu Gilson? Ele está trazendo essa peça para nós aqui, a renda 100% lá para a creche Lar de Meimei. Então, vamos aí. Alguém trouxe Assim, o gente prospecto vai vender? do... Convite. Eu tenho que mandar um recado aqui, porque a Cíntia está querendo 2 ingressos, falar para ela ir lá no... Lá no Centro Espírita, agora à tarde, durante a palestra, ela pode adquirir, ou então no Império da Empada, ou então em contato pelo Facebook do Centro Espírita, também ela pode entrar em contato. Não vai né? vender lá na hora, não? Não, na na hora não não. vai ser vendido. Vai ser antes. Porque isso é uma contribuição. Ok. A Ruth Nelly está mandando bom dia, paz e luz para todos vocês, meus amigos. Muito obrigada. Bom, agora podemos começar aí nosso tema, pagar o mal com o bem. Né? Como A difícil. gente tem que começar pensando como o grande sábio Einstein. O mal só existe onde o bem está ausente. Aqui, ô, seu Gilson, Então, a existência do mal é a ausência do bem. mas tem uma frase, seu Gilson, que a gente escuta também muito. Amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Então, isso aí é a lei do Tá em Velho Mateus, né? Testamento. Essa é a lei do Velho Testamento. Mas temos lá que na continuar lei o de texto. Moisés, Então, né? vamos lá. Vamos continuar Aí- o texto. Mas eu vos digo, Isso é Jesus falando. Isso Isso é aí é o Jesus. texto de Mateus. amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeia, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Mas sedes filhos de vosso Pai, que estás no céu, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se não amardes, senão aos que vos amam, que Nada de recompensa haveis especial. ter, né? Não Perfeitamente. fazem os publicanos também assim? E se vos saudares somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem assim os gentios? Eu vos digo que se vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Muito Mateus. bem. Então, Nilda, começa uma proposta ecumênica, né? É. De Deus. O sol
não tem para um ou outro, é para todos. Compreende? Tudo de Deus é para todos, não tem restrições. Deus não tem escolhidos. Os escolhidos, eles se escolhem com trabalho, com ação, com comportamento. Eles se elevam a essa condição. Mas todos nós, de um modo geral, nós somos escolhidos de Deus porque nós somos filhos de Deus, todos nós. E aí está uma proposta maravilhosa, porque existe aquelas pessoas que ainda não se esclareceram com relação à vida, e a gente não vai contar isso junto àqueles que não têm uma religião, porque as religiões, as igrejas, são escolas de educação das almas, né? Não é só aqueles que não estão numa igreja que recebem isso aí, não. São todos. E nós vamos ver pessoas que estão dentro de uma igreja, mas que só elas teorizam princípios do Evangelho sem nenhuma vivência real, concreta, vivência prática dos princípios expressos por Jesus. Quando ele diz amai os vossos inimigos, é justamente porque às vezes a pessoa elege um inimigo. Graças a Deus eu não tenho nenhum. Compreende? Então eu não tenho que ficar preocupado com inimigos. Se a pessoa se transforma em meus inimigos, isso é problema deles. Não tenho raiva de ninguém. Nós temos que amá-los, como diz o Evangelho, e é isso que a gente tem que se esforçar para fazer. Há aqueles que realmente nos aborrecem, com as suas atitudes impensadas, com as suas atitudes obsidiadas, com as suas atitudes de um sentimento malsão, mas não é por isso que a gente vai agir na mesma medida contra as pessoas que tomam atitudes para nós. É bom que a gente aprenda a perdoá-las, a compreendê-las, porque aí também ainda tem um aspecto muito mais profundo e mais sério. Porque se você ficar alimentando ressentimentos das pessoas que lhe fazem mal, que se transformam em seus inimigos gratuitamente, se você ficar ruminando ideias, se você ficar maquinando vinganças, se você ficar pensando coisas anticristãs, anti-espíritas e indignas de espíritas, aí você está agindo incorretamente e contra você mesmo, porque alimentar ou retroalimentar os sentimentos com essas ideias doentias é você ficar dando vida a elementos adoecedores. Você vai ter problemas do coração, você vai ter problemas do estômago, do fígado, né, do cérebro, porque fica pensando desta maneira. Pois quem quiser viver nesse clima de miséria, de lama moral, que se chafurde. Mas nós não podemos, porque a pessoa nos fez alguma coisa desagradável, a gente ficar com ódio dela, porque aí nós não somos diferentes dela, né? O que é que ele disse? Se você saudar, quer dizer, cumprimentar apenas aqueles que vos amam, o que é que faz isso de especial, né? Então, se eu só faço bem aos espíritas, o que é que eu faço nisso de especial que os escribas e fariseus fazem também? Se eu só fizer bem aos meus irmãos evangélicos porque eu sou evangélico, eu não estou fazendo nada de especial. Se eu for católico e só faço bem ao meu irmão católico, eu não estou cumprindo o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus, ele está impessoal. Fazei o bem, amai aos vossos inimigos, sejam eles quem forem. Por conseguinte, isso não tem uma classe específica, mas as coisas de Jesus são para todos, generalizadas. O evangelho de Jesus não foi feito para um ou outro, mas para todos os religiosos e os não religiosos também, porque ele não deixou de dizer que os sãos não precisam de médicos, né?
mas os doentes. E todos nós, de uma certa maneira, somos enfermos e precisamos de tratamento mesmo. Nós estamos aqui neste planeta que não é um planeta de muitas alegrias, é um planeta de provas e expiações, justamente para que possamos trabalhar em nós essa nossa dificuldade, a dificuldade de amar o próximo, mesmo que ele não seja tão bom para conosco, né? Quando Jesus disse para dar a outra face, ele queria dizer exatamente isso. A mostrar compreensão. para aquelas pessoas que existe uma outra forma, que existe um outro jeito de ser feito. Porque ainda se interpreta esta passagem como se você desse ao outro lado para a pessoa bater de novo. Não é isso. É você demonstrar para ela que existe um outro caminho. Porque, às vezes, aquele que faz algumas coisas de errado ou de ruins para conosco é porque não sabe que existe uma outra forma. Nunca foi lhe apresentada uma outra opção. Então, você vai lá e demonstra com os seus exemplos como que aquilo pode ser feito diferente. E aquela pessoa passa a pensar de forma diferente. E, ao invés de um inimigo, você pode ganhar um amigo. Com certeza, e são grandes amigos. Aqueles que eram seus inimigos, que a gente ganha ele para ser amigo, são grandes amigos. E além dessas abordagens, né, que vocês falaram, é importante também a gente demonstrar que Jesus, quando ele veio ao planeta, existia os hebreus que tinham uma cultura já, né? Nessa cultura dos hebreus, eles estavam ouvindo: amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas Jesus, ele traz uma nova forma de pensar. Ele mostra que até aquele momento eles podiam estar seguindo aquela ideia, mas a partir dos ensinamentos de Jesus, a gente deve ampliar a nossa visão de mundo, porque Jesus nos falou do reino dos céus, que muitas pessoas acreditam ser um local físico, mas ele não é um local físico. O reino dos céus é um estado de consciência, é um estado emocional, é algo que a gente constrói dentro da gente. Então, Jesus estava falando, naquele momento, para aquele povo, estávamos lá certamente, né, numa das nossas existências, ele estava nos dizendo que se a gente quisesse avançar no caminho da felicidade, nós deveríamos aprofundar a nossa ideia de vida, entender que havia uma vida espiritual, né? Ele não podia falar ainda em reencarnação, ele não podia falar ainda num montão de coisas que só a doutrina espírita, em 1800... falaria mais tarde. O Consolador falaria mais tarde, só em 1857, é que Allan Kardec, através das vozes dos espíritos, pôde escrever o livro, né? O Livro dos Espíritos, para poder nos mostrar em maior profundidade tudo aquilo que Jesus havia nos ensinado. Então, quem segue Jesus, quem segue a doutrina espírita, segue a Jesus. Isso. E quando a gente traz esse texto, a gente tem que entender em profundidade o que Jesus estava querendo nos dizer e entender esse ensinamento em profundidade. Se nós quisermos seguir a Jesus, sejamos nós católicos, espíritas, evangélicos, independentes, se somos cristãos, devemos nos esforçar, porque não é fácil. Certamente precisaremos de várias existências, mas vamos começar agora. Para construirmos esse reino dos céus dentro de nós, é necessário exercitar o amor. E a gente só exercita o amor quando a gente é odiado, por exemplo, porque amar a quem nos ama é fácil. Entretanto, tudo é uma questão de evolução, né? Lá no começo das nossas existências, a gente não gostava de ninguém, a gente só gostava da gente. Aí a gente começou, numa outra existência, a amar aqueles que estavam próximos, né? Tem gente que não consegue nem retribuir o amor a quem lhe ama, olha só. Então, é um estágio. Um dia, nós seremos capazes de amar indefinidamente. Nós amaremos a todos, amigos, inimigos, conhecidos e desconhecidos. Evoluir o espírito. Nós somos, né, ainda no mundo de expiação e prova, somos espíritos imperfeitos. E nessa palavra que a Maria Ângela expressou também, Jesus ratifica o mandamento novo. Tá?
um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, tanto quanto vos amei. E depois ele fala de amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e diz assim, que neste mandamento, no novo mandamento, o Velho Testamento e os profetas estão sintetizados nele. E você vê assim, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Então, significa... A boa nova, né? É que o seu Gilson tem dito aqui várias vezes. O Velho Testamento não tem nada a ver conosco, com a nossa geração, com o nosso tempo. O que tem a ver conosco é o Evangelho de Jesus, né? O que estiver no Evangelho de Jesus tem tudo a ver com todos nós. Mas o Velho Testamento, ele apenas nos serve de subsídio histórico para o nosso entendimento, para a gente ver a diferença que era a compreensão do povo naquela época e a diferença de hoje, onde Jesus diz, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Não, ele manda amar o inimigo. Então, a lei para nós é essa, a lei do Evangelho, que nos manda amar a todos, indistintamente, independente da sua crença, religião, etnia. Nós somos todos seres humanos e devemos aprender a cumprir, não apenas a teorizar como um princípio a palavra de Jesus, mas viver concretamente este ensinamento de Jesus, amando a todos os nossos próximos, principalmente os mais próximos que estão dentro da nossa casa. E olha como Jesus era profundo, né? O mestre dos mestres, é o maior de todos os mestres. Quando ele fala, tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo, veja que foi necessário, lá no Velho Testamento, na época dos hebreus, alguém dizer que era necessário amar aos amigos. Então, veja que isso não era algo tão corrente. Alguém teve que ensinar, você tem que amar o teu próximo, amar o teu amigo, né? Para depois Jesus falar assim, você além de amar o teu amigo, tem que amar o teu inimigo. E a doutrina espírita vem nos dizer assim, olha, todos nós somos irmãos, todos nós vamos evoluir. Aquele que hoje está numa condição ou de pai, ou de filho, ou de amigo, ou de inimigo, amanhã estará numa outra condição contigo. Pode estar ao teu lado para você cuidar ou ser cuidado por ele. Então, a doutrina espírita, ela é uma continuação, né? Ela é o detalhamento. Consolador é o que diz o que Jesus, naquele tempo, disse. O Consolador dirá o que eu não disse agora, acrescentará. Isto está no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 15, 26 e 27. Pode procurar lá que está escrito direitinho isso. Então, é justamente isso. É que não há essa divisão, quem cria é a ignorância. É a imperfeição do espírito que cria as divisões, o separatismo. Não quero saber de você, que você não é da minha religião. Isso aí é descumprir o Evangelho. A Nilda me perguntou um dia desses sobre isso. Isso aí é você crucificar Jesus em você. Eu digo sempre aqui, vamos descrucificar Jesus. E você só descrucifica quando você começar a viver o que o Evangelho ensina. Não apenas teorizar os princípios ali expostos. Mas se você for viver, aí você vai amar a todos mesmo e ver que Jesus, em suma e última instância, Jesus não era católico. Jesus não era evangélico, Jesus não era pertencente de religião nenhuma, mas ele nos deixou uma visão da religião, qual? Ecumênica, onde houver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei entre elas, quer dizer, sejam elas quem forem, Jesus estará entre elas, e não apenas entre religiosos, mas entre todos. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, que a gente está falando do tema de hoje, né? Pagar o mal com o bem. Entramos aí pelo ódio. Ela pergunta, quando não há ódio pela pessoa,
Mas tristeza e decepção, como é que vai trabalhar isso? É fácil. Se você não consegue perdoar, você começa desculpando. Se você conseguir desculpar e não guardar você ódio e ressentimento, você começa a estar descrucificando a Jesus, como eu disse ainda agora, né? É assim que a gente deve proceder mesmo. Se a coisa é muito forte, você não consegue perdoar porque você se lembra muito, então você desculpa, começa desculpando que isto vai crescendo, daqui a pouco você percebe que já está perdoando, porque nem se lembra mais. É verdade. Uma outra colaboração que a gente poderia dizer ao ouvinte é que ressentimento é sentir de novo, é ressentir, ficar sentindo de novo. Se esse sentimento que foi originado lá no passado, ele não é bom, ele é um sentimento ruim, para que ficar sentindo ele a todo instante? Porque ele adoece. Eu Porque disse ele ainda adoece. agora, ele pode dar hipertensão, ele pode dar úlcera de estômago, ele pode dar problemas graves. Então tem que virar. Então, ouvinte, não se ligue a essa ideia ruim, a esse sentimento ruim. Procure esquecer esse sentimento ruim. Procure... E uma coisa importante, que o senhor Gilson falou lá no início do programa, é que o mal, na realidade, ele não existe. O que existe é a ausência do bem. Então, se você ouvinte, ou qualquer um de nós, a gente não pode ter por aquela pessoa ainda um sentimento bom, vamos tentar descobrir em nós sentimentos bons em outras situações, porque um dia nós seremos contagiados pelo bem, porque nós vamos exercitando e construindo isso, e aqueles sentimentos ruins, a gente vai ver que eles vão acabar. Veja só, como que você pode... É um exemplo agora que eu vou dar, né? Uma comparação. Você tem uma caixa fechada. O que há dentro dessa caixa fechada? Só o escuro. Dentro dessa caixa fechada só tem o escuro. Como é que você tira o escuro lá de dentro? É impossível você botar a mão lá e tirar o escuro. O que é que você faz? Você abre a caixa para que a luz entre. Então, a luz é o bem e o escuro é o mal. Então, a gente, para acabar com o mal ou acabar com essas mágoas, não adianta a gente querer acabar com elas. A gente tem que povoar a gente de luz. A gente tem que povoar a gente do bem, de coisas boas e pensamento positivo. E um dia, quando a gente deixar entrar a luz em nós, a gente vai ver que toda aquela escuridão vai sumir naturalmente. Mas não seria também uma boa, quando acontece esse tipo de atrito comum, infelizmente, entre nós seres humanos aqui, tentar sentar, conversar e... Tem uma coisa muito importante, Nilda, que o ouvinte falou sobre decepção. A gente tem que lembrar sempre que a decepção, ela é fruto de uma expectativa nossa. Muito bem. Não é uma questão que o outro tenha produzido. Nós é que criamos uma expectativa em relação ao outro. A partir do momento que ele não atendeu a nossa expectativa, nós nos decepcionamos. Então, a decepção, ela é única e exclusivamente fruto nosso. A partir do momento que não mais colocarmos uma expectativa no outro, a gente não se decepciona. Então, sentir essa decepção é um indício de que você botou uma expectativa demais naquilo, ou naquela pessoa. É verdade. Né? Ela não é obrigada a cumprir a sua expectativa, sabe, porque né? a expectativa é só sua. E você percebe que Jesus, ele gradativamente, ele deixa as expressões do caminho para nós, a diretriz pedagógica para a evolução do espírito, porque ele, em suma, ele diz assim: haverá um só rebanho para um só pastor. Mas quando a gente se reharmonizar todos nós, compreende? Isso é uma metáfora, porque na realidade nós não somos ovelhas, porque as ovelhas são meigas, são mansas e a gente não, né? O ser humano é meio brabo, violento. Mas então Jesus está dizendo isso, que haverá um só rebanho para um só pastor. Quer dizer, todos pertencerão a um grupo só, independente de católico, de evangélico, de espírita ou de ateu, todos se reunirão quando derem cumprimento aos princípios de Jesus. Como eu digo, quando nós aprendermos a descrucificar Jesus.
não ficarmos substituindo a sua palavra pelas nossas atitudes doentes. Aí a coisa vai realmente funcionar. Não adianta a gente fugir da letra do Evangelho, porque o que acontece conosco é o seguinte: a gente vai protelando e só resolveremos um problema em outra encarnação. Tá? E não adianta a pessoa dizer, mas não existe reencarnação. Então prove que não existe. Eu provo que existe. Eu provo que existe. Agora, se você não prova que não existe, isso aí é que você precisa estudar mais. Porque se você for lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, versículo 11, você vai encontrar Jesus falando isso. Sabe? Falando de São João Batista, ele afirma, Jesus afirma lá no Evangelho de Mateus, onde o seu Justo disse, Jesus afirma, se quereis mesmo dar crédito, quer dizer, se você quer dar crédito às palavras de Jesus, ele diz, ele, João Batista, é o Elias que há de vir. Então, João Batista é a reencarnação de Elias. E quem afirma não é o seu Gilson, é nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 11, você vai encontrar isso aí. Bom, quem está aqui, olha, o Wendel está aqui, lá de Curitiba, meu sobrinho mandando um abraço. A Negrinha Silva também está por aqui, está mandando um abraço para todos nós. Mas eu tenho alguns amigos, os que já estão, né? Já atingiram assim, um certo grau de maturidade, que quando acontece alguma contrariedade, ele já diz, aqui, ó, não quero ter razão, não, quero ter paz. Não é? Não é? E a primeira coisa que você vai conseguir, se não ficar altercando com aqueles que se elegem inimigos, é você ter paz de espírito. Se ele não tem, O problema dele, né? construa a sua paz, porque a paz não é um presente de Deus, é uma conquista do homem, né? A gente fica esperando que Deus faça um milagre, quando na realidade é um dever nosso construir essa paz em nós. Não é Deus que vai construir, Ele vai nos dar a oportunidade e os meios. Agora, construir faz parte das tarefas que nos pertencem. Se Deus nos entregasse tudo pronto, que mérito teríamos nós se já viemos perfeitos? Então nós vamos galgando degrau por degrau com as oportunidades oferecidas. E lá no Livro dos Espíritos está escrito assim, do átomo até o arcanjo, há uma imensa jornada a ser descrita pelo espírito humano. Então, o destino de todos nós é atingirmos a condição angelical. Agora, ninguém vai atingir, por favor. Deus não criou um arcanjo e criou o seu Gilson, que seria uma desigualdade. O arcanjo, ele nasceu igual o seu Gilson, simples, ignorante, e construiu a marcha dele com trabalho, com muita dor, sofrimento, persistência, perseverança, até chegar à condição de arcanjo. Mas ele foi se despojando de toda essa imperfeição que é agregada no ser humano terreno e foi se libertando dela até ficar a sua condição de arcanjo. E aí a pessoa diz, mas preste atenção, Jesus, quando termina a sua missão messiânica do Evangelho, ele vai fazer uma oração. E ele diz assim, Pai, terminei a obra que tu me determinaste. Encerrou o papel dele de fazer o Evangelho, né? Protege os meus discípulos e glorifica-me com aquela tua glória que me deste antes que o mundo existisse. Vocês perceberam? Quantos anos tem o planeta Terra? Quantos anos tem o planetinha Terra? 4 bilhões 500 milhões de anos. Vocês perceberam? Jesus já existia antes que o mundo existisse e mais, ele já era portador da glória de Deus, ou seja, ele já era um espírito
puro, né? não é? Então, Perfeito. veja bem, a gente para chegar lá não é por milagre divino, não. É preciso muito trabalho, tem muito chão, tem muito que construir. Onde é que está a escada, a escada, né, de Babel? Dentro da gente. Compreendeu? Se você subir esses degraus, eliminando as imperfeições, é o que nós estamos tentando fazer, evidentemente você vai chegar lá na condição angelical, como disse a Nathalie, com méritos pessoais, não por um presente de Deus, que seria injusto Deus presentear uns e a outros. Essa justiça é dos homens, não é de Deus. Eu tenho pergunta aqui de ouvinte. Ah, tá. Já. Seu Benedito do Morro Chique manda um grande abraço a Sr. Gilson e a todos da equipe do programa. Sr. Gilson, como obter informação sobre a vinda do psicógrafo a Laura São Lourenço? Amanhã ele estará em São Lourenço. Se há algum telefone onde ela pode se informar? Olha, eu no momento não tenho como informar o telefone aqui. O senhor não sabe aonde ele vai estar lá em São Lourenço? O nome do Centro local? Ele vai à instituição Bezerra de Menezes. Pronto. É fácil, Procura achar pelo no Facebook. Isso, deve ter uma Bezerra página. de Menezes, a presidente chama-se Genilda. Pronto. Aí você vai No município de São Lourenço. em São Lourenço, fica lá em São Lourenço, não fica no centro de São Lourenço, fica Sim. um pouquinho. Mas com Num certeza bairro do deve ter município. uma página no Facebook do Centro Espírita Se o Bezerra Sr. de Gilson Menezes. quiser É. procurar aí, a Nathalie ouvinte está perguntando, não está sugerindo aqui, para a gente falar sobre a peça, a renúncia. Nós vamos falar sobre ela. Semana que vem a gente fala sobre ela, Nilda. Não. Porque senão vai confundir as É bolas. isso que eu estava Né? pensando Porque esta também. semana teremos Macha e o Urso. Na outra semana teremos, então, o Amor de Renúncia, já que o ouvinte questionou, que vai ser uma peça apresentada lá no Anfiteatro Albert Sabin, da Faculdade de Medicina. Então, como ela vai acontecer na semana que vem, para que as pessoas não confundam as ideias, na semana que vem a gente fala um pouquinho sobre a peça Um Amor de Renúncia. Ó, pode fazer o seguinte, o telefone 99983 0100. Esse é o telefone de Eduardo de Matos. Ele é que é o coordenador da doutrina espírita em São Lourenço. Pode ligar para esse número que ele vai dizer a você onde é que o Alaor Borges, o psicógrafo que está vindo de Uberaba, estará amanhã. Tá? Então, 99983 0100. Eduardo de Matos, o nome do dono do telefone. Sim. Pode dizer que foi o seu Gilson que mandou. Tem uma outra pergunta aqui, seu Gilson. Essa pergunta já chegou aqui, o senhor já explicou. Como é que o Espiritismo explica o Espírito Santo e a Santíssima Trindade? Olha, no Espiritismo não se trata disso, não. Todos os espíritos que atingiram a condição angelical são espíritos santos. Sabe? Todos eles que atingiram essa grandeza, e são muitos. Você sabe que tamanho é o universo, o cosmos? Você sabe quantas esferas habitadas existem, que não sou eu que estou dizendo? Jesus disse que na casa de meu pai há muitas moradas. Então é preciso que haja uma estrutura muito grande. Quantos anjos assim do tipo de Jesus existem no universo? A gente não sabe, né? Então é justamente assim que o Espiritismo pensa. Quando o Espírito chega na condição angelical, ele vai ter suas funções em vários pontos, porque o cosmos é infinito. Infinito é uma coisa que nunca vai ter fim. Até onde vai o seu pensamento, lá o infinito continua. E é muito importante também a gente observar o seguinte: normalmente chegam questionamentos de outras religiões para que o Espiritismo dê explicações. Então, se os ensinamentos são daquelas religiões, elas é que possuem a explicação para aquilo, né? O Espiritismo só pode falar ou dar explicação sobre aquilo que faça parte do Espiritismo. Então, se qualquer explicação
os espíritos que atingiram essa grandeza Sim. são espíritos santos. Qualquer explicação que nós formos dar sobre o instituto de uma outra religião, nós podemos cair em uma falsidade. É verdade. Porque não temos conhecimento sobre Por aquilo. isso eu disse, no espiritismo não tem isso. Exatamente. Bom, gente, já estamos chegando aí no final do nosso programa. Cadê aqui, Natália? Quer ver que eu perdi aqui? Perdeu? O que você perdeu, Nildo? Perdeu? Aqui. Deixa eu aproveitar enquanto você Tá. procura, Nilda. Já que amanhã é Dia dos Pais, eu não tive a oportunidade Não de conhecer você? o meu pai biológico. Nunca tive e não tenho essa curiosidade. Porém, eu brinco que eu sou a pessoa sem pai que mais tem pais nessa vida. Porque eu fui muito agraciada, então eu gostaria muito de mandar um beijo, um abraço e um feliz Dia dos Pais para o pai dos meus irmãos, que também foi meu pai, para o marido da minha mãe, que também é o meu pai, né? E para o meu avô, que foi o meu pai de coração, que já está no plano espiritual e que eu tenho um profundo amor por ele, que ele foi o meu pai oficial aqui neste planeta, eu digo Ele isso. está te ouvindo Então, nesse exato momento. Deixar aqui o meu feliz Dia dos Pais para todos os pais, em nome destes pais que eu tive a oportunidade de ter. Porque para ser pai não precisa ser biológico, né? Não. Não precisa. Basta que se assuma a função, né? Exatamente. A tarefa, né? Exatamente. Quantos pais todos nós temos na vida, que são aqueles que nos orientam, né? Quantos pais, Que exatamente. abrem conhecimento para nós e que norteiam os nossos passos, são nossos pais. Nós temos pais espirituais, nós temos pais profissionais, nós temos pais Por biológicos, afinidade. não é? Exatamente. Porque no fundo somos todos irmãos, que Tem foi muita isso que gente Jesus me sempre chama falou. de pai, né? Que bom. E eu trato as pessoas como pai também. Me chama de pai, ela está querendo uma correspondência. Com certeza. Olha lá. Parabéns Olha a só, todos que se sentem pais. Por falar em parabéns, as meninas lá do nosso grupo, as nossas amigas espíritas, estão dizendo aqui que hoje é aniversário da Ana Luísa Chalten, falei certo? Exatamente. A Ana Luísa está nos assistindo lá em Divinópolis. Ela é que não manda a mensagem, mas está nos assistindo. E o programa Novo Tempo está mandando para a Ana Luísa um fortíssimo abraço. Sinta-se espiritualmente abraçada. Por todos nós. Isso, um abração também para o meu amigo Ronaldo. Que eles estejam muito felizes lá em Divinópolis. Que delícia, hein? Lá na Bela Divinópolis. Só lembrando, gente, aqui. Está chegando da peça. Opa, está chegando a peça amanhã. Quer ir falando para mim, por favor? A peça? Aí, a da Marcha e o Urso, no dia 11, amanhã domingo, às 16 horas, no teatro. Lá no Teatro Cristiane Cristiane Riera. Riera. Isso. Maravilhosa a comemoração dos dias dos seus pais e com seus filhos lá no Teatro Cristiane Riera. Ô, seu O ingresso é Gilson, só R$10. É baratinho. a gente também tem que agradecer ao secretário de Cultura por ter aberto esse espaço para nós, né? Temos que agradecer não só o secretário de Cultura, mas a Prefeitura. A como Prefeitura. órgão, Sim. por ter nos aberto esse espaço. Na pessoa aí do seu prefeito, o Rodrigo Vieira, a gente agradece a todos os envolvidos, não é? Tem uma pergunta aqui, Nilda, pedindo para que a pessoa chegou atrasada no rádio e não ouviu sobre o Alaor Borges. Quer saber se ele estará em São Lourenço. É isso mesmo. Em São Lourenço, Amanhã, no domingo. Centro Espírita Bezerra de Menezes, presidido pela minha colega Genilda, e vocês podem procurar o telefone. Está que eu aqui, vi seu agora. Gilson, eu marquei. É 999830100, Eduardo de Matos, 999830100. Agora vamos saber quem ganhou o livro Vida e Sexo. Exatamente. Vamos Vida e chamar Sexo. aqui o Duarte Pereira. Duarte, bom dia. O Eduardo está sem microfone. Hoje- Mas ele está dando bom dia aqui para Está todos. dando bom dia para todo mundo. De 1 a 28. 13? Número da sorte. Do Zagalo, seu Gilson. Não, o Marquito disse que tem algum problema aí com Espera o aí, Mar- vamos. É? Mas o que será que aconteceu, gente? Vamos ver Hoje é um quantos. dia. Hoje é um dia.
que está acontecendo? Dá umas falhas, Dá gente. umas É. falhas. Quê? Ah, perdão. Perdão. De Não vai 1 a ser 33. Agora você que sabe. Se fica valendo 13, se não fica, porque eu não falei nome, não. 22? Então vamos lá. 22, José Geraldo Maciel Neto. José Geraldo Maciel Neto. Pegar o seu livro aqui, na segunda-feira, com a Renata Moraes. Pessoal, vamos embora? Vamos Dizendo embora. aqui, olha o título do livro: Vida e Sexo. O sexo tem tudo a ver com a vida. É muito cuidado. Não é isso que a gente está vendo esbanjar por aí, não. Isso é a forma de adoecer o espírito. Né? E tem algumas sexólogas, entre aspas, dando umas informações aí, abrindo a depravação, né? Desbragadamente, falando o que é sexo. Cuidado, porque isso daí implica em compromisso para a vida. E depois diga que a cigana enganou, né? Então tá, gente. Aqui tá mandando aqui um recado. Vamos ver se é uma coisa aqui, porque... Ué, ela tá digitando aqui. Eu vou pedir para ouvinte, porque aí a gente fala semana que vem, porque nós já ultrapassamos o nosso horário, tá bom, querida? Pode deixar aí que a semana que vem a gente fala. Bom, pessoal, um bom final de semana a todos vocês, com muita paz, com muita saúde, e a gente encerra o programa com a prece de Chico Xavier. Pai sempre, alguém te disse, alma querida e boa, que os espíritos nobres nunca se falem de pessoa claramente perfeita em tarefas de amor à humanidade. Por isso mesmo, o escrúpulo te invade e, receando a própria imperfeição, foges do privilégio de servir, em que o Senhor te pede trabalhar a fim de conquistar o celeste porvir. Reflitamos, no entanto, entre simples lições da natureza, a semente germina em laurel de esperança, muita vez sob a lama ascorosa e indefesa. A fonte não seria exemplo de bondade em que a vida enxameia se recusasse deslizar sobre tratos de terra e lâminas de areia. Olha as flores do charco embaçando campos e caminhos. A rosa não desdenha florescer entre punhais de espinhos. Pensa ainda conosco das fraquezas e lágrimas que levas. A luz seria a luz e o sol seria o sol se fugissem das trevas. Esquece pessimismo, acusação, censura. Nada te desanime, ergue-te e vê. Enquanto enferma e rude, mesmo assim. Se deves, sofre e paga em amor, paz e luz, sem desertar, porém, de servir com Jesus. Vem cooperar no amor que devemos ao mundo e entenderás por fim que só se vence o mal pelo serviço ao bem e que a bênção de Deus jamais nos desampara nem despreza ninguém. Acabamos de apresentar o programa Novo Tempo.